Autismo leve em adultos, diagnóstico tardio, lembrando que são as minhas características, porque os autistas são diferentes entre si. Seletividade alimentar no autismo. Temos, sim, senhor. Nossa, essa é uma das minhas principais características do autismo. Por exemplo, eu não bebia água. Eu bebia Coca-Cola, refrigerante ou suco. E eu sempre dizia, eu não gosto de água, não gosto. E aí, depois que eu fiquei adulta, sabendo da necessidade de me hidratar, eu passei a consumir mais líquido, mas ainda não água. Água eu bebia quando eu tava com sede. Peraí que eu vou espirrar. Expirei. Então, quando eu tinha sede, que é muito raro de acontecer, sede que eu falo da sua língua inchada dentro da boca, aí eu bebia água. Fora isso, eu não bebia água, ou então refrigerante e suco. E aí, como eu falei, passei a consumir mais líquido e depois que ainda antes do diagnóstico de autismo, eu identifiquei que eu tomo água se for no bico e não no copo. Para mim, água no copo tem um gosto horrível. Horrível. Então, eu espalhei pela minha casa garrafinhas de água mineral que eu, coloco água e quando eu tenho vontade e também identifiquei que a minha vontade de tomar um suco, a minha vontade de tomar uma Coca-Cola é uma sede. Não é aquela sede extrema, mas é sede. Então, quando eu tenho vontade de tomar uma Coca-Cola, eu vou lá e tomo água. Se a vontade ainda persistir, então é vontade de Coca-Cola, não é só sede. Aí eu tomo a Coca-Cola. Mas aí eu passei a usar esse artifício. Então, no meu quarto tem garrafinha, no quarto do computador, na sala, até na cozinha. Porque se eu estiver na mesa da cozinha, levantar para encher um copo e beber água, eu não vou fazer. Então, eu tenho uma garrafinha na mesa da cozinha com água no meu trabalho. Em todo lugar aqui no computador, na minha casa aqui no computador, todo lugar eu tenho uma garrafinha com água. Assim eu bebo mais água do que outros líquidos. Na pior das hipóteses, eu hoje bebo tanto água na mesma quantidade que outros líquidos. Então, essa foi uma questão muito complicada. Hoje, sabendo que é uma questão do autismo, eu consegui reduzir mais ainda a quantidade de suco e refrigerante e tomar mais água, mas sempre usando artifícios. Então, por exemplo, eu passo por fases que eu consigo tomar bastante água com gás. Melhor do que suco, né? Principalmente de pozinho. Então, isso é uma questão muito presente na minha vida. Em relação à comida, texturas. Nossa, que nojo. Gente, o nojo que eu tenho de carne de segunda, porque tem aquelas nervurinhas. Nossa Senhora. Miúdo eu não como nenhum. Eu não como coração de frango, eu não como nada, língua, rabada, nada, pé, nem de galinha, nem de porco, nem nada. Ultimamente, depois que eu casei, meu ex-marido era muito assim, não fala que não gosta, come, enfiava o trem na minha boca. Isso me ajudou muito. Eu não comia angu, hoje eu como, eu não comia frango com quiabo, hoje eu como, faço e amo, porque realmente eu tinha, são duas coisas, nojo. Então, por exemplo, eu como arroz com feijão numa boa, mas eu não boto a mão. Nossa Senhora, morro de nojo. E aí, eu não comia sem carne, eu não comia só arroz com feijão. Então, durante algumas fases da minha vida, eu alimentava só de pão com molho.
E pão com molho era o lanche da tarde, então eu não tomava café da manhã, não almoçava, comia pão com molho, não jantava e era aquilo. Tanto que eu tive gastrite, eu tive anemia. Com 9 anos de idade eu tinha gastrite. Vivia com anemia, vivia com gastrite. Teve época que eu só comia tomate com vinagre e pimenta do reino. Não tomava café, não almoçava, não jantava. Era o lanche, era tomate com pimenta do reino. Imagina. Aí, com esse negócio do meu ex-marido ficar chuchando as coisas na minha boca, me fazendo experimentar, eu aprendi a comer muita coisa. E depois, há muitos anos atrás, eu fiz uma reeducação alimentar, porque o colesterol estava muito alto. E aí eu aprendi também a experimentar e a comer as coisas. Então eu como muita fruta, coisa que eu não comia na minha infância, na minha adolescência. Legumes e folhas. Carne de segunda eu ainda estou aprendendo a comer, confesso. Mas pelo menos eu estou comendo. Hoje o meu leque de alimentação é infinitamente maior do que era, por uma questão de consciência minha, e especialmente agora por saber do autismo, eu não recuso mais as coisas, eu experimento, igual meu ex-marido fazia comigo antigamente. Então eu experimento as coisas e como, mas o nojo continua. Por exemplo, eu não vou pôr a mão numa fruta para comer. Não, tipo assim, uma fruta de casca, sim, eu lavo a maçã, a pera, a ameixa, o pêssego e como. Agora, a fruta sem a casca, não, mas eu não ponho a mão de jeito nenhum. Então, a banana ainda é um problema, porque eu tenho nojo de comer ela segurando na casca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu descasco a banana, pego um guardanapo, pego a banana e aí sim eu como, né? Fruta, manga, eu nunca consegui trazer a manga à boca e chupar. E eu não sabia que isso era do autismo. Até hoje, manga, uma vez eu fiz isso, foi legal, mas não tenho interesse em repetir. Então, manga eu descasco e como de garfo e faca, né? Mexerica no gomo. Então, assim, é isso. Texturas me geram uma vontade de vomitar, uma ânsia, fugiu a palavra, uma ânsia muito grande, e eu tenho muito nojo de pôr a mão ou de pôr na boca determinadas comidas. Açúcar é um trem que me enjoa absurdamente. Então eu sempre fiz muito pouco uso de açúcar. Café sem açúcar, se eu faço suco natural é sem açúcar. Mingau eu ponho um pouquinho de açúcar, sabe? Assim, tem coisas que me enjoam, né? Sempre tudo meu me enjoa. Minhas crises no autismo é sono, enjoo. É sempre assim, nojinho. Eu ia falar um trem, esqueci, deixa eu ver se eu lembro. A questão da seletividade também tem fases. Por exemplo, eu adoro misto quente, mas eu tô num nojo de misto quente. Um nojo, que só de pensar no misto me dá uma ojeriza. Então, tem muito de fases. Tem fase que eu como isso, tem fase que eu tenho nojo daquilo que eu adorava. Então, e tem fase que eu adoro aquilo que eu tinha nojo. Então, tem muito essas fases. Essa questão de ter nojo da comida, por exemplo, não bota o feijão do lado do arroz. Eu não consigo comer. Meu feijão é um pouquinho em cima do arroz. Aí, se você vai servir meu prato, você bota o feijão e o arroz por cima, é capaz de eu vomitar em cima do prato. Eu tenho nojo, gente, eu tenho nojo de muita coisa, mas estou melhorando, principalmente aquela questão, sabendo que é do autismo, aí a gente melhora, a gente, né, eu esforço para superar. Às vezes dá, às vezes não dá. Diagnóstico: procure um neurologista se criança ou um neuropsicólogo e posterior psiquiatra se adulto. Crianças exigem atenção especial. Não negue a seu filho os benefícios de um diagnóstico precoce.